trabalhar com os irmãos hoje, eu vou tentar trabalhar com os irmãos hoje um texto que está em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículos 28 e 29. Os irmãos que puderem se ponham de pé, em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, no versículo 28 e 29. 28 e 29. Isso, varão. Eu vou ler ali porque a minha tradução é muito diferente. E eu vos digo, essa aqui é Jesus Cristo falando. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. 29. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Pode se assentar. Dá um glória a Deus aí para me ouvir. Isso. A glória não é para o Júnior pregador, não é para o preletor, não é para ninguém que está apresentando o culto. A glória é para Deus. Porque se a glória fosse para mim, ela ia ser vã, porque eu não sou digno de glória. Mas o nosso Deus é. O nosso Deus é digno de glória. Aqui, irmãos, é Lucas. Eu gosto da versão de Lucas, porque Lucas ele tem uma visão mais específica de João Batista. Ele conta com uma propriedade maior dentre os evangelhos. Lucas ele conta com a maior propriedade a passagem que retrata João Batista. E antes da gente começar aqui a pregação, ô irmão, isso é bênção mesmo. Eu estou sarando uma gripe, então a minha garganta está muito seca. Esse irmão está sendo usado por Deus. E João Batista, aqui, ele é descrito como o próprio Jesus Cristo, como o maior homem nascido dentre as mulheres. Não tinha ninguém tão grande quanto João Batista. O que será que esse cara fazia então? Se Pedro, que andou sobre as águas, não ganhou essa alcunha, né? O que será que ele fazia? Se o João, o irmão dele, que era o discípulo amado, não tinha essa alcunha, o que João Batista fez para ouvir da boca de Jesus Cristo que dos nascidos de mulheres não havia ninguém como João Batista? Eu acho que esse João Batista fez alguma coisa que a gente deve se espelhar nele. Porque se eu quero herdar o reino dos céus, e com certeza João Batista está lá, eu tenho que no mínimo fazer o que ele fez. Porque eu sei que ele está lá. Se eu estou aqui numa sexta-feira fria, dentro de uma igreja, é porque eu quero morar lá. Não tem outro motivo para eu estar aqui, a não ser morar na glória um dia. E se eu tenho o caminho para chegar lá, eu vou ter que imitar esse cara, esse João Batista. João Batista, ele era o filho de Zacarias. Zacarias era o sacerdote que ficou mudo por 9 meses, né? Ele recebeu a notícia de que ele ia ser pai, mas ele já avançado em idade. Recebe a notícia que ele ia ser pai, marido de Isabel, ele sacerdote. Só que ele duvida do anjo Gabriel. O anjo Gabriel vai levar a boa nova para ele e ele duvida, né? Quantos aqui já não ficaram mudos, né? A boa nova já bateu a porta, já te foi falado, já te foi profetizado e você não acreditou. E o anjo Gabriel chega até lá e leva as boas novas a Zacarias, o sacerdote. Só que como ele duvida, ele fica mudo por 9 meses. O anjo fala, você vai ficar sem falar até que o menino nasça. E ali vai a gestação. Isabel era prima de Maria, então João Batista era primo de Jesus. João Batista, quando Isabel engravida, daí a mais ou menos 6 meses Maria engravida, recebe a notícia e vai até lá. A Bíblia fala que quando Maria chega grávida com Jesus Cristo, João pula dentro da barriga, né? Dá aquele alvoroço. Então Jesus Cristo se faz presente e você não dá um glória. Aquela criança lá dentro da barriga, Jesus Cristo chega, ele já pula.
Então, e Cristo já está aqui. Ele já se faz presente. Você tem que glorificar o nome dele. Porque Deus se faz presente. Jesus Cristo está presente. E durante esse tempo de gestação, o pai, Zacarias, fica mudo. Aí a criança nasce. E ele recebe o nome de João Batista, porque assim o anjo determinou. Ele vai ser chamado João Batista. E João Batista cresce. João Batista era filho de Zacarias, o sacerdote. Quem gosta um pouquinho de Bíblia sabe que a linhagem sacerdotal era familiar. Então João Batista tinha direito ao sacerdócio. Por quê? Porque o pai dele era sacerdote. Então João Batista tinha o direito de ser sacerdote. Ele tinha direito de usar as vestes sacerdotais, de estar aqui em cima no púlpito. De vez em quando ele ia ser escolhido para queimar incenso a Deus, porque era a linhagem dele. Mas quem gosta da Bíblia e vai lendo, vai entender que com o passar do tempo, João Batista sai da vista sacerdotal. Ele não está mais presente naquela liturgia bíblica do culto, ele não está ocupando a posição dele no sacerdote, ele vai vestir roupa de saco e vai para o deserto comer mel e gafanhoto. Né? Mel é um mel de uma planta, eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar, é muito interessante, para a gente pesquisar depois sobre essa planta. E ele vai para o deserto. Então João Batista, esse cara que Jesus Cristo fala, que dos nascidos de mulheres não teve ninguém igual a ele não preenche a sua vaga de sacerdócio, mas vai para o deserto. E ali no deserto ele veste roupa de saco, roupa de pano. Lá no Brasil usa muito, né? Tem algumas igrejas que usam roupa de saco, aquela de passar pano no chão mesmo, faz uma roupa e veste e fica lá. Tem muita gente que faz isso lá. Ele veste essas roupas e vai para o deserto, comendo gafanhoto e mel. E esse cara que recebeu da boca de Jesus a alcunha de o maior entre os homens, abriu mão das suas vestes sacerdotais. Às vezes a gente recebe a oportunidade, num dia igual hoje, trazer uma palavra. Às vezes a gente recebe a oportunidade de falar para um amigo nosso sobre Jesus Cristo. Só que a gente olha muito a circunstância. A gente olha muito a nossa capacidade, a nossa dicção. A gente repara muito naquilo que a pessoa pode sentir ou aquilo que a pessoa pode pensar de nós. Só que no dia de hoje eu quero saber de você. Esse João Batista que abriu mão da veste sacerdotal, ele não precisou de terno para pregar. Ele não precisou de vestidão para pregar. Ele precisou somente de um coração entregue a Deus. Ele precisou somente da coragem e da ousadia de fazer o que Deus mandou ele fazer. Porque a profecia foi chegada até ele. Ei, essa é a voz que clama no deserto. A voz dele clamava no deserto. A gente tem um templo confortável, lá fora está gelado, aqui dentro está quentinho, gostoso. Cadeira com almofada. João Batista foi para o deserto, roupa de saco, comer gafanhoto e mel. A sua oportunidade de ouvir da boca de Jesus bate à sua porta todos os dias. Ei, servo bom e fiel. Só que às vezes a gente se preocupa muito mais com como a gente vai ser taxado lá de fora. Como o nosso amigo do trabalho já vem o crente chato. Já vem aquele que só fala de Jesus. Eu queria ser esse, que aonde eu chegasse, as pessoas falassem, já vem aquele que só fala de Jesus. Porque dessa forma, talvez, algum dia, eu possa ouvir da boca de Jesus. Não existiu dentre os nascidos de mulheres, igual aquele lá, que levou a minha palavra, aquele que teve coragem de falar tudo aquilo que eu mandei para ele. E essa era a vida de João Batista. Ele pregava no meio do deserto, e a pregação dele não era bonitinha igual a gente gosta de pregar hoje, não. A pregação dele era raça de víboras. Vocês acham que vocês vão escapar da punição vindoura? Basicamente era essa. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
Essa era a pregação de João Batista. Entenda uma coisa, João Batista, ele veio depois do reinado de Herodes. Herodes era um cara tão ruim que ele mandou matar praticamente a família inteira, com medo de que eles tomassem o trono dele, o rei Herodes. Ele começa pela sogra, mata a sogra. Ele mata os filhos, manda os filhos para estudar em Roma, e a filha dele, Salomé, vem para ele. Você sabe que seus filhos vão ficar inteligentes lá, vão vir, vão tomar o seu reino. Ele manda os seus espias ir lá matar os 2 filhos. Quando ele vai para Roma, que ele é chamado lá, ele fica com medo da esposa dele, Mariana, se rebelar. Ele vai e manda matar Mariana. Ele manda matar todo mundo que estava à volta dele, com medo deles tomarem um trono terreno dele. Quando ele recebe a notícia de que o Salvador iria nascer, ele manda matar todas as crianças até 2 anos. E quando ele está no seu leito de morte, ele manda aos seus oficiais, ao seu oficial, ele deixa a última ordem dele como rei. Quando eu morrer, eu quero que mata uma pessoa de cada família nobre de Jerusalém, para que tenha choro no meu velório. Esse era o rei da época. E uma outra coisa que eu acho interessante é que naquela época, o sacerdócio estava dividido entre Anás e Caifás. Anás tinha sido deposto pelo povo romano, só que o povo judeu gostava muito de Anás. E ele volta e divide o sacerdócio com Caifás. O sacerdócio, o sumo sacerdote era um só. Então, só para que você entenda, aquela época estava uma bagunça política, a saída de Herodes e o reino dele dividido entre os filhos, e uma bagunça espiritual, 2 sumos sacerdotes, o que era um só. Esses tempos estão se repetindo hoje. A política, o mundo espiritual, o cenário está pronto, a mesa está posta. A volta de Jesus é um futuro, mas é um futuro presente. Você sabe o que isso quer dizer? Que já está acontecendo. Em Apocalipse 19, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Ele já está à porta, meu amigo. Meu irmão, ele já está à porta batendo. Ele não vai vir à porta, ele já está. Ele já está batendo a porta. Só que nós temos que ouvir o chamado dele para poder abrir a porta. Então o cenário já está posto. A Bíblia não é simplesmente um livro que te traz um monte de ensinamentos para você ser uma pessoa melhor. Se a gente tirar Deus da equação, a Bíblia já é o livro mais interessante do mundo. Se Deus não existisse, a Bíblia por si só já tinha ensinamentos para fazer qualquer reino se dar bem. Porque os ensinamentos da Bíblia são ensinamentos de quê? Amor, de justiça, de perdão, de bonança, de poder. Então esses são os ensinamentos da Bíblia. Só que às vezes a gente se perde num pensamento de que a Bíblia foi feita somente para a gente ser os bons cristãos, a pessoinha boa, o cara bacana. Alguém tem que ser um João Batista. Alguém tem que ser um cristão que se levanta e fala assim: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus foi feito para quem se arrepende. O reino de Deus não é bagunça que o cara vive de qualquer maneira e chega aqui só no domingo e faz uma oração: Senhor, perdoa, tá? E toma a ceia e vai embora para casa. Não! Acorda, igreja! Cristão é cristão. A gente não se mistura com o mundo, não. A gente é diferente. O sangue que me comprou na cruz não foi nada de graça, não. É valioso. Então eu não posso me dar o luxo de viver como os outros. Eu não posso me dar o luxo de não levar um Jesus verdadeiro para os outros. Se eu não levar um Jesus verdadeiro, que é aquele que te perdoa, mas ele te muda, eu não estou sendo um cristão verdadeiro, não. Eu não estou sendo aquele que vai ser chamado de servo bom e fiel. E é isso que eu quero ouvir. Porque eu quero morar no céu. Então não é tempo mais da gente brincar de ser cristão. Não dá tempo mais.
dar uma notícia para você, já está acontecendo. Já está acontecendo. Deus já está separando os seus. Os verdadeiros já estão buscando Deus cada vez mais. Os verdadeiros estão adorando a Deus cada vez mais. Os verdadeiros estão querendo levar a palavra de Deus cada vez mais. Leve a palavra do Senhor, meu amado. O cristão não se importa com o que os outros vão pensar dele. O cristão de verdade, ele se importa com o que Deus tem mandado ele fazer. Se eu for importar com o que os outros pensam de mim, eu nem trabalho tinha mais. Eu nem serviço tinha mais. Não tinha ninguém que trabalhava para mim mais. Se eu fosse importar com o que os outros pensam para mim. Porque pensa comigo. Às vezes a pessoa não tem alimento em casa. A pessoa vive uma vida regrada de alimento, de paz, vive uma vida regrada de bonança, de fartura. Ele não conhece nada disso. Só que mesmo assim eu vou lá pregando de um Jesus que tem bonança na minha vida, que tem fartura na minha vida, e essa pessoa não conhece isso. Mas então como que eu vou fazer para levar esse tipo de amor, esse tipo de curiosidade, para que essa pessoa queira esse Jesus que eu tenho? Deus dá estratégias. E a estratégia maior de Deus é o nosso testemunho. A estratégia maior que Deus dá para qualquer um é aquilo que você se tornou hoje. O que eu fui no passado não se compara a nada no que Deus me transformou. Aquilo, Deus retira a gente literalmente do monturo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é eficaz, não é à toa. É porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é a minha, não é a sua, ela é de Deus. E somente a palavra de Deus tem o poder de mudar as pessoas. Somente a palavra de Deus vai até onde eu não vou. Porque eu não sei como está a sua casa, eu não sei. Você não sabe como que está a minha casa. Eu posso estar aqui pregando para vocês e lá em casa está uma bagunça. Eu posso estar aqui trazendo a palavra de Deus e lá em casa eu não vivo a palavra, eu sou um péssimo marido, eu sou um pai terrível, eu sou um cidadão que não dá exemplo nenhum. Eu posso estar vivendo tudo isso e estar aqui trazendo a palavra para vocês. Mas o cristão verdadeiro, ele só traz a palavra porque ele se alimenta da palavra verdadeira. O cristão que quer levar a palavra, ele tem que se alimentar dessa palavra. Porque a partir do momento que você se alimenta da palavra, você vive a palavra. E aí você vai passar a pregar aquilo que você vive. Então não aceite nada menos do que a palavra verdadeira. Não aceite nada menos do que a palavra de Deus, porque ela é inerrante, ela é suficiente. Se você tem a oportunidade de falar de Deus para uma pessoa, não tente colocar a sua vida, só fala a palavra de Deus. E às vezes a gente erra, a gente peca nisso. E o que acontece? Se a pessoa não converte, se ela não muda, a gente fica ofendido, fica magoado, fica até chateado com a pessoa porque ela não teve a mudança. Mas às vezes a gente tenta dar uma forcinha para Deus, a gente tenta dar uma ajudinha. E a palavra de Deus é suficiente. E quando eu falo que o tempo está chegando, tem uma passagem que eu gosto muito, é o versículo que eu mais gosto na Bíblia. Está em João 4,35. É o versículo que eu acho mais lindo na Bíblia. Lá, Jesus está com seus discípulos, e ali ele fala assim, ele pergunta para o povo: não dizei vós que ainda faltam 4 meses para a colheita? E Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, pois os campos já estão brancos para a colheita. Jesus está falando aqui que os campos já estão brancos para a colheita. Às vezes a gente não entende as coisas de Jesus. Às vezes a gente acha que a gente tem muito tempo para a pregação da palavra. Às vezes a gente acha que amanhã a gente pode falar de Deus para alguém.
Às vezes a gente acha que no mês que vem a gente vai estar aqui e no mês que vem eu vou pregar para o meu patrão. Só que Jesus está falando que os campos já estão brancos. Quer dizer que a mesa está posta uma vez mais. Quer dizer que já está tudo pronto. Quando a gente lê Eclesiastes 3:1, está falando do tempo. Lá está falando que tudo na vida tem um tempo. Tem tempo para rir, tem tempo para chorar, tem tempo para viver, para morrer, para calar, para falar, para dormir, para levantar. Tem tempo para tudo. Então a gente acha que a gente vai ter tempo para fazer amanhã aquilo que foi recebido hoje. A gente acha que o tempo nunca vai acabar. Por quê? Porque tem tempo para tudo. Então, se eu decidir que eu tenho tempo para pregar só o mês que vem, vai ter tempo, porque tem tempo para tudo. Só que tem uma palavra linda em 2 Timóteo, vou até abrir aqui. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2. Só existe duas coisas na Bíblia que não tem tempo. Primeiro, Deus não tem tempo. Ele é o tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é Deus a todo e a qualquer tempo. Ele não depende de tempo para ser Deus. Ele é Deus. Essa é a primeira coisa que não é regida por tempo. E 2 Timóteo 4:2 fala a outra coisa que não depende do tempo. O que está escrito aí, varão? Prega a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus não depende de tempo, depende de você. Há tempo e fora de tempo. A palavra de Deus não deve ser regida ao nosso tempo. Quando eu tiver tempo, se você não tem tempo, é porque você está fora de tempo. Se está fora de tempo, é tempo da palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. É tempo de pregar a palavra. É tempo de arrebanhar ovelhas. É tempo de trazer pessoas para a casa do Senhor. Porque o nosso negócio não é só a igreja cheia. O nosso negócio é inferno vazio. Nós somos arautos da palavra de Deus, está incumbido a nós. Nós somos árvores e nós temos que dar fruto. E os nossos frutos têm que permanecer. O que é isso? Amanhã eu falto para a minha família, os meus frutos vão continuar levando a palavra de Deus, nada mais importa. Não importa herança, não importa bens materiais, isso tudo vai ficar aqui. Alexandre o Grande, quando vai ser enterrado, quando ele morre, ele fala para todas as pessoas assim: quando me enterrar, põe a minha mão para fora do caixão, para que todos vejam que com nada eu vim a esse mundo e sem nada eu vou sair dele. A palavra de Deus é a única coisa que importa na nossa vida. É a única herança que um homem, que uma mulher, que um cristão pode deixar. É o ensinamento da palavra de Deus. E é tempo, igreja, da gente despertar. Acorda! Vamos pregar a palavra do Senhor. Não se preocupe com circunstâncias. Não se preocupe, eu não tenho um terno, mas a sua veste foi lavada no sangue do Cordeiro. Eu não tenho capacidade, Deus te capacita. A única coisa que Ele quer, não que Ele precise, mas Ele quer, Ele te dá a chance de levantar as mãos e falar assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A única coisa que Ele quer é que você tenha a honra de ser usado por Ele. Quando a gente fala de milagres, quando a gente vê os milagres, Deus sempre usa um método, uma pessoa, para operar um milagre. No meio de uma multidão de 5.000 homens, tinha lá um menininho que a Bíblia nem sabe o nome dele, com 5 pães e 2 peixinhos. Deus quer te usar para ser base do milagre dele. E o milagre maior que um cristão pode fazer é ganhar alma. Às vezes a gente está perdendo tempo demais, preocupado com coisas suntuosas. Às vezes a gente está querendo orar para o morto e ele levantar. A gente quer orar para o enfermo e ele ser curado. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas Deus só quer de nós frutos. As maravilhas, os sinais do Senhor são incríveis.
Mas ganhar uma alma para Jesus não tem igual. Só que para ganhar uma alma, a gente tem que se despir de quem nós somos. Para ganhar uma alma para Jesus, eu tenho que esquecer que eu sou o Júnior, que eu sou o diácono, que eu sou da igreja X, que eu sou da igreja Y, que eu sou da igreja Z. Para ganhar uma alma, a gente tem que se pôr disposto, se pôr entregue a Deus e fazer como João Batista fez. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E assim a gente vai ouvir da boca do nosso Senhor Jesus: servo bom e fiel. É hora da gente entrar, da gente se alistar nesse exército. É o exército de Deus. E o nosso general nunca perdeu nenhuma batalha, igreja. E você defende esse exército. Esse Deus batalha com você. Então não tenha medo. Não tenha medo. Só se aliste, só lute a batalha dele, que ele vai lutar ao seu lado. E a batalha em que Deus está, já está ganha. Então entenda, essa batalha que você vai entrar, o resultado já está escrito. Você já ganhou, já está vencida, já te foi entregue nas mãos. Somente esteja disposto a lutar com esse Deus, a entrar nessa batalha. Às vezes a gente fica aqui pensando no porquê que a gente não consegue pregar. Deus, tudo bem, eu sei que eu tenho que fazer, deixar frutos, fazer discípulos, mas eu não sei como. E a gente entrega a nossa vida a um Jesus que nos liberta de pecados, que purifica as nossas vestes, mas a gente esquece que esse Jesus Cordeiro já veio, já te purificou. Só que agora quem vem é o Jesus Leão. Ele vem descendo dos céus, e ele agora é esse Jesus que a gente vai lutar com ele. É um Jesus que a gente conhece hoje na Bíblia. A gente sabe que ele vem num cavalo branco, cabelos brancos, língua de fogo, e na sua coxa. Irmãos, esse Jesus que a gente conhece, que está descrito no Apocalipse, a gente vai ver, ele vai estar no nosso lado. A gente vai batalhar junto com ele. Imagina tudo isso que você vai viver. Então não se aflija hoje, não tenha vergonha hoje de pregar esse Jesus, porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, a gente não pode ter vergonha desse Jesus. Olha para você. Olha para você. Olha aonde você chegou, meu irmão. Lembra de tudo aquilo que você passou? Lembra de todas as circunstâncias? Lembra de tudo que você já viveu e você venceu? Ele te trouxe até aqui e ele não vai parar agora. Ele não vai parar por aqui, porque a obra dele ainda está em movimento. A obra dele ainda quer você, ela quer te usar. Somente levante a sua mão e fala para Jesus: Senhor, eu estou pronto, me usa. Nós somos povo separado, nós somos povo escolhido por Deus. Nós somos povo que foi comprado por um alto preço. Então não dê de graça aquilo que você recebeu e foi comprado por um alto preço. Às vezes a gente dá de graça a nossa salvação porque não entende o que é a abrangência disso. Como assim, Júnior? Às vezes a gente se entrega por ter vergonha de falar de Jesus, por ter medo do que o patrão pode fazer, por não entender como os amigos do trabalho vão reagir. Então a gente entrega aquilo que foi comprado por um alto preço de graça. Porque a gente acha que a graça é de graça. Mas a graça foi comprada na cruz com sangue inocente. Nenhum de nós nunca fez esse tipo de sacrifício, nenhum de nós nunca vai fazer. Mas a gente recebeu ele. A gente recebeu esse sacrifício. E esse mesmo Jesus, que deu sangue na cruz, fez um sacrifício vicário, sacrifício que não é necessário mais nenhum, sacrifício que é suficiente para nos purificar,
para nos livrar do sofrimento eterno. Esse mesmo Jesus fala para você hoje: ei, servo bom e fiel. Não existe dos nascidos de mulher ninguém como João Batista. Às vezes você acha que Jesus não está vendo o seu empenho em levar a palavra dele. Às vezes você acha que por causa da dificuldade Jesus não está te contemplando. Às vezes você acha que por causa das circunstâncias Jesus esqueceu que você está aí sofrendo, lutando, pregando o evangelho. Mas Jesus está contemplando a sua dor. Jesus está vendo tudo aquilo que você está passando. Jesus está vendo tudo aquilo que eles têm falado. Jesus está contemplando a sua vida e vendo que você é um servo verdadeiro, é um cristão de verdade, é um cristão fiel, que teme a palavra e que leva a palavra. Não desanima agora não, irmão. É só mais um pouquinho de tempo e a gente vai chegar lá. Se imagina nos portais da glória, quando essa igreja estiver lá, e Jesus chamando nome por nome: irmão João, é sua vez, e a gente, irmão Fábio, agora eu vou, e a gente vai estar lá na torcida. Pensa nesse tempo, não desanima não. Esse é o tempo qual a gente almeja, e esse é o tempo que a gente vai chegar. E eu creio nessa palavra. Eu creio na palavra de um Deus que não se arrepende, que não mente, que não volta para trás, que tudo aquilo que a gente já viveu, Ele deixou para trás, e dali para frente foi vida nova, para que a gente possa continuar levando esse Jesus que muda vidas para as outras pessoas. Eu creio nessa palavra. Então no dia de hoje é uma sexta-feira, eu não sei nem que dia do mês que é, dia 6 de dezembro. Se você ainda não entendeu isso, que você guarde isso no seu coração no dia de hoje, na noite de hoje. Jesus está contemplando a sua luta. Ele sabe tudo aquilo que você tem feito pelo reino. Ele sabe tudo aquilo que você tem sofrido pelo reino. No seu trabalho, às vezes na sua família, ou até às vezes dentro da sua própria igreja. Mas Jesus está contemplando tudo que você tem feito para o reino dele. E tudo aquilo que você faz é uma pedrinha na sua coroa. Eu não vou ser profeta de somente de coisas boas, profeta da prosperidade. Mas Deus está contemplando, e Deus não deve nada a ninguém. Tudo aquilo que você tem feito por Ele, você vai ser recompensado. Mas faça com coração entregue, um coração que quer o bem da obra, não um coração que... Porque às vezes a gente quer fazer para ficar aqui e aparecer na câmera, na live, está bem, né? Mas não, nosso intuito não é esse. O nosso intuito é ser igual ao João Batista. João Batista, ele sai de cena, vai para o deserto, leva a palavra de Deus, e o povo saía da cidade e ia até ele no deserto. O povo vai aonde a palavra de Deus está, não é a palavra do pregador, não é a roupa que o pregador usa, não é a palavra da direção, é a palavra de Deus. João Batista era sacerdote por direito. Ele era sacerdote, podia usar a veste sacerdotal, com as pedras, o colete com as 12 pedras. Ele podia tocar o shofar. Ele podia fazer toda a liturgia do culto, porque era direito dele. Ele podia se vestir bem, era direito dele. Ele podia se alimentar bem, era direito dele. Ele era sacerdote de direito. Mas um dia uma voz falou para ele: você vai pregar a minha palavra no meio do deserto. Aonde você for pregar a palavra, que seja a palavra de Deus, que seja no meio do deserto, que seja num momento de dificuldade, que seja no seu quarto à noite sozinho. Deus vai estar contemplando você. E Deus vai estar vendo, e aonde a palavra de Deus estiver, o povo vai até lá para ouvir a palavra de Deus. Se você tem alguma dificuldade
quando recebe a oportunidade de subir aqui e falar da palavra de Deus, falar de Deus para essas pessoas, essa dificuldade acaba hoje, acaba agora. Acaba agora em nome de Jesus. Você vai ser usado por Deus, você vai ser arauto da palavra, você vai trazer as boas novas de Deus para o povo de Deus, porque é assim que Deus te quer. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, é Deus que está te falando. Você vai ser usado por Deus e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque a obra não é nossa, a obra é dele, e ele vai cumprir a obra, ele é perfeito, e assim como a perfeição dele nos alcança, nós seremos usados por esse Deus. Se você tem a dificuldade, ela acaba hoje, e eu creio no poder da palavra de Deus, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Deus, nós ouvimos, Pai, a Tua palavra, Deus. Deus, quanto se falava, Deus, sobre pregar a Tua palavra antigamente, Deus. Quanto se falava, Deus, sobre pregar o Evangelho, Deus, sobre evangelizar, Deus. Mas hoje em dia é uma palavra tão escassa nos nossos púlpitos, Pai. Deus, em nome de Jesus, reacenda, Deus, essa chama em nós, Senhor. Que nós possamos, Deus, voltar, Senhor, ao primeiro amor, Pai, para que possamos, Deus, querer, Senhor, pregar a Tua palavra, Deus, para cada pessoa, Senhor, que nós vimos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que possamos, Deus, espalhar o Teu Evangelho, Deus. Porque, Senhor, é tempo, Deus, e mesmo, Deus, fora de tempo, que possamos, Deus, pregar, Senhor, a Tua palavra, Deus. Deus, quando estivermos indo, Deus, quando estivermos voltando, Deus, nas redes sociais, Deus, que não seja, Deus, palco, Deus, de briga, Senhor, de lugar de desabafo, mas que seja, Deus, um lugar para pregarmos, Deus, a Tua palavra, Senhor. Deus, a Tua volta está próxima, Deus. Nós precisamos, Senhor, nos despertar, Deus, para que possamos, Deus, esvaziar um pouco mais o inferno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, toca, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Toca, Deus, cada pessoa, Senhor, que essa palavra for alcançar, Pai. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Deus, pregar o Teu Evangelho, Deus. Possamos, Deus, falar, Senhor, do Teu amor, Deus, falar, Senhor, da transformação que o Senhor fez em nossas vidas, Deus. Pai, às vezes com palavras, Senhor, mas às vezes, Senhor, com atitudes, Deus. Deus, que nossos colegas de trabalho, Deus, que nossos clientes, que nossos patrões, Deus, que nossos, Senhor, amigos, possam ver, Senhor, a Tua palavra em nós, possam ver, Deus, o fruto do Teu Espírito em nós, Pai, para que isso, Deus, gere curiosidade, Deus, que eles entendam que nós somos diferentes, Pai, e que o que faz a diferença em nós é o Teu Espírito Santo, Deus. Deus, desperta-nos, Pai, faz-nos, Deus, voltar ao primeiro amor, Deus, que possamos, Deus, em nome de Jesus, Pai, pregarmos, Deus, a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um culto sem ofertarmos ao Senhor é um culto incompleto, né? Então, a irmã Valéria vai orar ao Senhor, vai louvar ao Senhor, enquanto isso os diáconos vão colher a oferta, amém? Aleluia. Glória a Deus.
ver cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. Me lembrava das promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Oh, glória! Aleluia! Agradeço a oportunidade. Oh, glória! Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Domingo nós temos culto de missões. Vai estar na direção da diaconisa Tayane, o evangelista Fábio vai estar pregando a igreja, né? E creio que é isso, né? Mais algum aviso? A gente já está no finalzinho da semana. Sim, escola dominical às 10 da manhã na direção do pastor Michael. Amém? Faz uma oração, Senhor. Irmão Daniel. Paz, igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por todos os irmãos aqui presentes e os ausentes também. Pai, em nome de Jesus, abençoe os dízimos, as ofertas, a ofertada da tua casa. Pai, em nome do Senhor, que esses dízimos, essas ofertas, sejam da melhor maneira possível aproveitada, Pai, para a glória do Senhor. Pai, aqueles que ainda não têm emprego, estão com as portas fechadas, que você possa vir abençoar, Pai. Não deixa eles desamparados, Pai. E os que estão trabalhando, Pai, que você abençoe cada vez mais, Pai. Cada vez mais trabalho para nós, Pai. Para todos poder contribuir com a obra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus.
E a gente agradece, Pai, aqui presente, a semana já está findando, Pai, e você, até aqui você nos ajudou, Pai, e que você continue nos ajudando, em nome de Jesus, amém. Irmãos, erga suas mãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus.